Os Estados Unidos para a Venezuela prevê 3 etapas: estabilização, recuperação econômica e transição política. De acordo com a Casa Branca, as decisões continuam sendo ditadas pelo governo americano. E o nosso entrevistado agora é o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard, Vitélio Brustolin. Como sempre, professor, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Como é a primeira vez que eu te vejo por aqui, feliz ano novo. Muito obrigado. Obrigado, Thiago. Feliz ano novo a todos. Boa noite a você, a Dora e a Denise. Pois é, eu lembro no ano passado a gente conversando se essa ação americana seria possível ou não, e já temos a resposta, e agora estamos aqui discutindo os desdobramentos. E antes eu falava com as nossas comentaristas, professor, se o que a Venezuela vive hoje é uma espécie de chavismo consentido, ou podia até tirar a palavra consentido, como diz a nossa Dora Kramer. Thiago, chavismo que obedece aos Estados Unidos não é chavismo. O chavismo, por si, por definição, é anti-americano. Além disso, o chavismo que se submete à economia de mercado, já que, lembrando aqui, o Chávez socializou o petróleo, o gás natural da Venezuela em 2006, e aí várias empresas americanas, a ExxonMobil, a ConocoPhillips, abriram ações contra a Venezuela porque perderam investimentos ali. Também não é chavismo. Então, o que a gente está assistindo, na verdade, Thiago, pode ser o fim do chavismo. Antes de chamar as nossas comentaristas, a Dora e a Denise, eu vou chamar o Fabrício Naits, que é nosso editor de internacional. Fabrício. Boa noite, Vitélio. A gente sabe que a Venezuela tem um cenário bastante fragmentado dentro do país, né? Além do governo, você tem o exército propriamente dito, você tem muitas milícias, você tem a presença de grupos de narcotráfico, alguns deles vindos da Colômbia, outros de origem própria venezuelana. Quais você acredita que devem ser as principais dificuldades para um eventual cenário de estabilização da Venezuela, principalmente interna, no que diz respeito à questão social do país? Boa noite, Fabrício. Olha, o que acontece é que a Venezuela se transformou realmente numa ditadura militar. Só que quem ficou à frente da presidência do país foi um civil, né, que foi o Maduro. O Chávez era militar. Houve muita resistência dos militares, inclusive, quando o Maduro foi apresentado lá em 2013, depois da morte, do falecimento do Chávez. Mas é um regime militar, são 340 mil no efetivo militar da Venezuela, aqui contando os paramilitares, e 2 mil generais. É um dos exércitos que mais tem general por tamanho de contingente no mundo. Se a gente comparar com o Brasil, nós temos um efetivo de 360 mil e temos 300 generais, e isso já é considerado muito. São esses generais que controlam áreas como mineração, como emissoras estatais de TV, não tem atividade fim para todos eles. Alguns estão envolvidos em narcotráfico, conforme demonstram relatórios de inteligência, outros em contrabando. Então, a maior dificuldade é como derrubar esse regime, essa ditadura, sem gerar uma guerra civil dentro da Venezuela, porque a população não tem meios para derrubar esse regime, eles têm as forças armadas na mão. Eles são as forças armadas. Já houve vários motins nas forças armadas para tentar se insurgir, para tentar derrubar esse comando corrupto. E todos eles sofreram expurgos, todos foram destruídos de dentro para fora. Então, como seria isso? Os Estados Unidos não vão enviar armas para a população, inclusive a resistência que havia a esse regime foi sendo dissipada ou morta, ou se refugiou ao longo de mais de 2 décadas e meia de regime. Então, o ideal seria que a resposta viesse de dentro das Forças Armadas, o que também é difícil porque já foram vários motins, como eu falei, que foram dissipados. De fato, o Hugo González, que venceu as eleições de 2024, chegou a oferecer uma anistia para os militares. Agora, é preciso saber se a sociedade venezuelana vai aceitar anistiar pessoas que cometeram crimes durante 2 décadas e meia, Fabrício. Vitélio, agora a pergunta de Dora Kramer. Dora. Boa noite, Vitélio. Bom ano novo. E é super interessante essa sua afirmação. Eu não tinha pensado nisso.
que significa o fim do chavismo. Claro que você faz um raciocínio muito interessante, claro, porque quando você atende aos ditames dos Estados Unidos, você não está sendo chavista, né? Você está atendendo o que me parece que há uma dominação. Quando vem o Marco Rubio e diz como é que vai ser o plano, como é que vai ser o plano na Venezuela, quem está mandando são os Estados Unidos. Explica melhor o que significa esse fim do chavismo, como é que a gente pode compreender a situação de hoje. Que nome você daria? Pois é, Dora, eu coloquei isso numa reflexão hoje em forma de interrogação, né? O chavismo que se submete aos Estados Unidos ainda pode ser chamado de chavismo, né? Porque essa é a questão. Desde o início, o movimento era de anti-americanismo, eles chamam de anti-imperialismo. Sempre foi uma questão de socializar os bens, e depois nós vimos que essa socialização acabou só beneficiando quem manda no regime, porque a Venezuela, que é o país que tem a maior reserva de petróleo no mundo, são 303 bilhões de barris confirmados, tem 90% da população na linha da pobreza, 50% na pobreza extrema, as pessoas vivendo com $3 por dia. Então, é essa socialização, né? Então, isso não é o chavismo, né? O chavismo que se submete aos Estados Unidos, que obedece aos Estados Unidos, pode sim ter sido nesse momento em que o Maduro foi preso pelos Estados Unidos, levado aos Estados Unidos, e a Delcy Rodrigues se submete às ordens do Trump e do Marco Rubio, pode sim ser considerado o fim do chavismo. Agora, o que poderia ser feito para ele não acabar? Teria que haver uma guerra, então, entre Venezuela e Estados Unidos. E nós já vimos que a Venezuela não teria condições de vencer essa guerra, Dora. Professora, agora Denise Campos de Toledo. Professora, boa noite. Eu queria ampliar a nossa conversa, porque Trump continua fazendo ameaças a outros países. Tem a questão da Colômbia, que até esfriou um pouquinho, mas ele tem falado muito da Groenlândia, que é um território autônomo, mas que pertence à Dinamarca, e aí se fala em OTAN. E mesmo em relação à Venezuela, ele tem tido uma postura adversa à China e também à Rússia. Inclusive, teve a detenção de navios que tinham até com a bandeira da Rússia. O senhor vê por aí um movimento global mais amplo a partir dessa atuação de Trump, que se pode esperar, porque havia uma certa dúvida qual seria o procedimento dele em relação à Venezuela. Nós vimos que ele foi lá e retirou o presidente do país sob justificativa de processos que ele enfrenta nos Estados Unidos. Mas como justificar o uso de forças armadas, por exemplo, contra a Groenlândia? Pois é, Denise, olha, antes de mais nada, eu não acredito que os Estados Unidos usariam a força contra a Groenlândia. Isso pode até servir como retórica para o Trump, mas não há necessidade disso. Por quê? Primeiro, a Groenlândia ficou sob tutela dos Estados Unidos em 1941, a Dinamarca foi invadida pelos nazistas e foi assinado um pacto com os Estados Unidos enquanto a liderança da Dinamarca estava no exílio. Depois, em 1951, foi assinado um pacto que vigora até hoje. Os Estados Unidos construíram 2 aeroportos, que depois se transformaram nos principais aeroportos da Groenlândia, e em 2004, aquele acordo de 51 foi revisto porque a população da Groenlândia pode ter uma voz ativa nesse acordo, então eles podem vetar algumas demandas dos Estados Unidos. Mas, de fato, os Estados Unidos podem fazer o que quiserem na Groenlândia. Eles podem colocar armamento, proteção antimísseis da Rússia, podem expulsar embarcações da Rússia e da China que o Trump alega que estejam ali perto. Enfim, além disso, existem negociações possíveis. O Trump já tentou comprar a Groenlândia, ofereceu $10 mil para cada um dos habitantes da Groenlândia, são 57 mil. Via de regra, a Dinamarca não pode vender a Groenlândia, porque desde 2009 os habitantes têm o direito de pedir um referendo para proclamar a independência. Então a negociação tem que ser feita com os próprios habitantes. E 85% deles se opõem a uma anexação dos Estados Unidos. Então isso para falar da Groenlândia, né? Porque além disso, se houvesse um ataque dos Estados Unidos à Groenlândia, acabaria a OTAN. Os Estados Unidos perderiam a Europa, num contexto em que China e Rússia se colocam como
parceiros, como aliados, com uma aliança sólida como rocha, segundo a definição do Xi Jinping. Então, a quem interessaria perder um aliado como a Europa, num contexto em que China e Rússia demonstram união contra os Estados Unidos? Por fim, sobre a América do Sul. Bom, a Colômbia tem eleições em março, o Petro está muito mal avaliado, a direita deve ganhar na Colômbia, não tem por que os Estados Unidos atacarem a Colômbia agora. No Panamá, os Estados Unidos já recolocaram tropas, tinham saído em 99 e recolocaram depois de negociações sob pressão. E na Argentina, o swap cambial feito por Milei veio com a exigência de que a Argentina se afaste da China, Denise. Professor, só para a gente fechar aí, 2 temas em uma pergunta. Primeiro, a dúvida, até nossa aqui, da Denise também, é se os Estados Unidos podem comprar a Groenlândia do ponto de vista do direito internacional. Isso é possível? E um outro ponto, eu queria perguntar sobre esse navio russo apreendido, se isso pode colocar a Rússia nesse conflito com a própria Venezuela, se isso pode ampliar a participação russa ou as críticas da Rússia em relação à ação americana. Os Estados Unidos poderiam comprar a Groenlândia pelo direito internacional. Inclusive, depois que compraram o Alasca do Império Russo, lá no século XIX, houve conversas para que fosse comprada a Groenlândia e a Islândia, mas isso não avançou. Durante o governo Truman, os Estados Unidos ofereceram $100 milhões em ouro para a Dinamarca pela Groenlândia, e a Dinamarca recusou. Nesse momento, teria que comprar a Groenlândia dos habitantes da Groenlândia, aquelas 57 mil pessoas, né, que se negam. Essa proposta do Trump de dar $10 mil para cada um deles por ano, eles não aceitaram, né? Isso a gente vê nas pesquisas de opinião. O partido da Groenlândia mais pró-independência e aproximação com os Estados Unidos teve 25% dos votos nas últimas eleições. Sobre o petroleiro, é uma questão muito pequena para que a Rússia, que está atolada lá na Ucrânia, entre num desacordo com o Trump, né? O Putin tenta o tempo todo sorrir e acenar para o Trump e enrolar o Trump enquanto não consegue vencer a guerra contra a Ucrânia. Thiago. Professor Vitélio Brustolin, de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard, muito obrigado sempre pela atenção, pela gentileza, bom ano e volte sempre. Obrigado a vocês, bom ano a todos.